Hello, good evening. Boa noite a todos. We continue our studies on survey of the Bible. Continuamos a estudar nos estudos bíblicos. We are talking the first segment or first part of the survey of the Bible. Estamos a falar da primeira parte, o primeiro segmento do estudo bíblico. And this is from Genesis to Deuteronomy. Isso é do Gênesis até o Deuteronômio. In Genesis, it means the beginning. Em Gênesis significa o início, It's the beginning of human race, o início da humanidade, beginning of creation, o início da criação, beginning of a family God chose who had the revelation of God starting from Abraham. o início da família que Deus escolheu para dar a revelação de Abraão, iniciando So com Abraão. here we have the beginning of human race and also the beginning of sin. Portanto, aqui temos o início da humanidade e também o início do pecado. And here we also see the beginning of a promise that God is going to send Messiah, a Savior. Aqui também vemos o início onde Deus prometeu enviar o Messias, o Salvador. There are 4 events in Genesis. Tem 4 eventos em Gênesis. We have creation, Temos criação, we have flood, temos dilúvio, then we have Tower of Babel, where there were languages, confusion came, and then the languages. tivemos a Torre de Babel, tivemos a confusão de línguas And the fall of man. e a caída do homem. So 4 things very important: 4 coisas creation, muito importantes. fall of man, flood, and then the languages. Criação, a caída do homem, confusão de línguas e dilúvio. Now there are 4 important people or persons in the Genesis. Há 4 pessoas, há 4 pessoas importantes no livro de Gênesis. We have Abraham, Temos Abraão, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob and then Joseph. e o Josué. Here we see some very important chapters. Aqui vimos capítulos muito importantes. Chapter 3, verse number 15 is where we find the promise. Capítulo 3, versículo 15, é onde nós encontramos a promessa. Then we have another important chapter, is chapter 22. E temos outro capítulo muito importante, que é o capítulo 22. And here we learn how God asked Abraham to offer Isaac, his son, as a sacrifice. E aqui vemos como Deus pediu o Abraão para oferecer o seu filho Isaac como sacrifício. So it was the prelude of what was coming in future, that God was going to sacrifice his own son, Jesus Christ. Era praticamente o que estava sendo revelado, que no futuramente Deus ia sacrificar seu filho, Jesus Cristo. And Joseph is also a type of Christ. E Josué também é um tipo de Cristo. Ark of Noah is also the type of Christ. A arca de Noé também é um tipo de Cristo. As people were saved,
from the wrath of God in that boat, we are saved from the wrath of God when we are in Christ Jesus. Da mesma forma que pessoas foram salvas naquele barco, Deus salvou pessoas, nós também somos salvos quando também estamos em Cristo Jesus. And then we come to the book of Exodus. Depois nós viemos para o livro de Éxodos. Ex mean out, Exodus coming out of. Êxodos significa sair. Now here people are coming out of slavery. Aqui as pessoas estão a sair da escravatura. They were under the tyranny of Pharaoh. Eles estavam na tirania do faraó. Pharaoh is the type of Satan. O faraó é um tipo de Satanás. All of us under the slavery of sin, Satan. Todos nós por baixo da escravidão do pecado, Satanás. Jesus said, the one who sins is slave to sin. Portanto, isso é, aquele que peca, que é pecador, é escravo do pecado. So we must come out of that slavery. Portanto, nós temos que sair fora dessa escravidão. And here in Exodus, God used Moses to bring freedom. E aqui em Éxodos, Deus usou Moisés para trazer libertação, liberdade. In our case, Jesus brings freedom from that slavery. Em nosso caso, Jesus Cristo é que nos liberta da escravidão. The Bible says, whom the Son set free is free indeed. A Bíblia diz que aquele que o Filho libertar estará liberto. So when God revealed himself to Moses on that burning bush experience, God gave him the assignment that I am choosing you to be a deliverer. Portanto, Deus se revelou a Moisés naquela árvore que ardia, onde Deus disse para Moisés que vai lhe dar o trabalho, vai lhe dar o trabalho para ele poder libertar o povo. And Moses had many excuses. E Moisés tinha muitas desculpas. He said, send someone else. Ele disse que pode ver uma outra pessoa. Then he said, I'm not very eloquent. Ele disse que eu não haveria de conseguir. I'm not very fluent. I'm slow to speak. Não sou muito fluente, falo devagar. And God said, don't worry, I will take care of your weaknesses. Então Deus disse, não se preocupa, vou tomar conta da tua fraqueza. Remember, when God calls us, He also empowers us and He takes care of our weaknesses. Portanto, lembra-se, quando Deus nos chama, quando Deus nos chama, nos levanta, também nos capacita e toma conta das nossas fraquezas. The main thing is to say yes to the Lord. Here I am. I'm available. A única coisa é dizer sim para o Senhor e que eu estou disponível. And then rest of that, God will take care of that. E o remanescente Deus vai tomar conta. And now Moses goes to Pharaoh and said, let my people go. E agora Moisés vai para o faraó e diga, liberta meu povo. And the Bible says he hardened his heart. A Bíblia diz que doeu-lhe o coração. When he hardened his heart, then there were 10 plagues in the land of Egypt. E depois tinha 10 escravos na terra de Egito. And because of those plagues, people were suffering. E por causa desses escravos, as pessoas sofriam. Remember, when we harden our heart towards God, we suffer, and the people connected to us, associated with us, they also suffer. Portanto, quando nós endurecemos o nosso coração perante ao Senhor, nós sofremos e as pessoas que estão próximas, nós também sofrem. And may God help us not to harden our heart.
e que Deus nos ajude a não endurecer os nossos corações. And when God poured out those plagues in the land of Egypt, that was the direct attack towards the Egyptian gods. Portanto, quando Deus tirou aquele povo da escravatura do Egito, foi um ataque direto para os deuses The Bible do says Egito. the river turned into blood. A Bíblia diz que o, que o mar, o rio tornou-se vermelho em sangue. The river Nile, there was a god of river Nile. E o rio Nilo tinha um deus do rio Nilo. Then there were frogs, then there were lice, then there were E tinha, flies, e tinha moscas, e tinha sapos, then there were disease on cattle, e tinha doença acontecendo ao mesmo tempo, then there were boils on people, e tinha borbulha em pessoas, then the destruction of crops by hail, existia destruição de corpos, then there were locusts, e depois havia outras doenças. then there was darkness in the land. Gafanhotos. Havia gafanhotos também, havia escuridão sobre a terra. So there was a God of light, raw God. So there Tinha was Deus de luz, there was darkness all over. e tinha escuridão todo sítio. You know, in the beginning, the Egyptian magician tried to do something, but then they said, we are helpless, we cannot do anything. E no início, os mágicos de Egito tentaram fazer alguma coisa, mas depois disseram que nós somos inúteis, não podemos fazer nada. Não há nada que Deus possa fazer. All the Egyptian gods were defeated. Todos os deuses egípcios foram derrotados. No one can stand against the Almighty God, Jehovah God. Ninguém pode desafiar o nosso Deus Todo-Poderoso. Then we see the Passover, that they had to slaughter an animal and had to put the blood on the doorpost. E depois nós vimos a passagem onde eles deviam matar um cordeiro e colocar o sangue na porta. And where there was blood, there was no death. E onde tinha sangue na porta, não haveria nenhuma morte naquela casa. And when we apply the blood of Jesus Christ, we come out from death into life, spiritual life. E quando nós aplicamos o sangue do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós saímos da morte para a vida. And He gives us the eternal life. E Ele nos dá a vida eterna. So Exodus is a type of salvation. Portanto, no Éxodo é um tipo de salvação. And the Bible tells us Jesus is our Passover. Portanto, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa transformação. Then they had to go through the Red Sea. E depois eles tinham que passar pelo Mar Vermelho. And amazingly, so miraculously, God parted the Red Sea. De uma forma milagrosa, Deus abriu o mar. God is able to do anything. Deus é capaz de fazer tudo. And then passing through the Red Sea is also the symbol of baptism. E passar pelo Mar Vermelho é o símbolo de batismo. You see, they were going through that water, and on the top was a cloud. Eles passaram pela água e por cima tinha nuvens. And then we see that there was a pillar of cloud and fire, and that is the guidance of the Lord, the presence of the Lord. Existia nuvens e colunas de fogo. Vimos que isso era poder de Deus. In Exodus, we learn that God gave them law. Em Éxodo, nós aprendemos que Deus deu a eles leis. To make their life safer and healthier, God gave them
laws. You should do this, you shouldn't do that. E Deus deu eles leis, podem fazer isso, não podem fazer aquilo. So Exodus means to coming out. O Éxodo significa sair fora. Then we come to the book of Leviticus. Depois vamos para o livro de Levíticos. Leviticus mean the book of worship. Here we come to worship, and the book of holy living. O Levítico significa o livro de adoração e viver uma vida santa. So here we see many offerings. Aqui vimos muitas oferendas. We have burnt offerings, meal offering. Temos oferendas como sacrifícios de queimados, temos oferendas de alimentação. We have sin offering. We have peace Temos offering. oferenda de pecados, We oferenda de have paz. we have Passover. It means salvation. Temos a salvação. The feast of the first fruit mean the resurrection of Jesus Christ. Existe existe a salvação, que significa a ressurreição através do Senhor Jesus Cristo. Then we see Pentecost. Pentecost means coming of the Holy Spirit. Então vemos o Pentecoste, que é a vinda do Espírito Santo. Then we see the Feast of Trumpets. That feast means the rapture or the second coming of Jesus Christ. Também vimos que haverá a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Then we have Day of Atonement. Depois terá dia de julgamento. It speaks about salvation and also tribulation. Que fala também fala acerca de salvação e tribulação. Then we have the Feast of the Tabernacle. It speaks about the millennium, the 1,000 reign of Jesus Christ. Também existe um que fala acerca do tabernáculo e do milênio da vinda do Senhor Jesus Cristo. Then we see the tabernacle. Tabernacle was a tent. E vemos o tabernáculo, que era uma tenda. It represents God's physical, God's presence. Que representava a presença de Deus. So the purpose of this book is that we must be holy people because God is holy. That's what the Bible says. You must be holy because I'm holy. O propósito desse livro é que nós temos que ser santos, porque a Bíblia diz que Deus é santo. It talks about worship. Fala de adoração. That's why we were created for. E é por isso que nós fomos criados. Then we come to the book of Numbers. E daí vemos para o livro de Números. In Genesis we see fall of man. Em Gênesis nós vemos a queda do homem. In Genesis we see man rebel against God and went into that slavery. Em Gênesis nós vemos o homem rebelar-se contra Deus e indo para o pecado. In Exodus we see man is redeemed, is set free, get freedom. Éxodos nós vemos homens a se redimir e serem libertados. In Leviticus we see man is worshiping, we are worshiping God. Em Levíticos vemos homens adorar a Deus. And the book of Numbers is about fasting. E o livro de Números é sobre jejum. Here we see Israel's failure. They rebel against God. Aqui vemos a falha do povo de Israel, porque rebelaram-se contra o Senhor. Here in the book of
Numbers, we see God gave them victory after victory. No livro de Números, nós vimos a vitória que Deus deu a eles, vitória sobre vitórias. But over and over, they were complaining, they were murmuring, E eles sempre murmuravam e reclamavam. and when they were going through the wilderness, they had to go through some kingdoms. E quando eles passavam por certas dificuldades, entravam em pânico e aflições. Iam And para certos reinos. one king realized that the people of Israel, they are very victorious. They are winning, and no one can stand against them. Uma coisa que nós realizamos é que as pessoas do povo de Israel são povos vitoriosos e ninguém consegue impedi-los. He learned that their God is really a mighty God because they heard so many wonderful things about Israel. Eles aprenderam que Deus é um Deus majestoso, porque eles já ouviram muitas coisas acerca de Israel. So he hired a prophet to curse God's people. Portanto, arranjaram profeta para amaldiçoar o povo de Deus. His name is called Balaam. O nome dele é Balaam. God said to Balaam, "You don't curse my people. E Deus disse ao Balaam, você não pode amaldiçoar meu povo. You shouldn't do that." Não deverias fazer isso. And first he was hesitant to go to the king, but then he Primeiro, saw a dollar sign, a euro sign. Then he saw that money, shining money. primeiro ele estava a hesitar aí para o rei, mas depois ele viu o símbolo de dólar ou euro ou viu o dinheiro a brilhar. And then he went there. Depois ele foi lá. Then while he was riding on his donkey and he was going there and always thinking about money, 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 and a lot of money. Quando ele ia para lá dirigindo o seu jumento, enquanto pensava em muito dinheiro, The Bible says God stopped him and his donkey couldn't continue. a Bíblia diz que Deus parou ele e o seu jumento não podia continuar. And he started to hit his donkey. Ele começou a bater o seu jumento. And the donkey, God gave a voice to donkey, and donkey turned around and said, "Why you're hitting me? I cannot go forward. I cannot move forward. There is an angel standing there." E então, portanto, Deus deu a voz, o jumento diz, olha, o jumento respondeu para ele, por que estás a me bater? Eu não posso ir para frente porque tem um anjo ali parado. Remarkable story. É uma história, muito And eventually, interessante. that greedy king went to the king, greedy prophet, I should say, Balaam, went to the king. Portanto, Balaam, o profeta, foi para o rei. And instead of cursing God's people, he started to bless them. Ao invés de amaldiçoar o povo de Deus, ele começou a abençoá-los. And when king saw that, he said, "Wait a minute. I invited you to curse these people and you are blessing them." Então, quando o rei se apercebeu, disse, espera um pouco, eu te convidei para você amaldiçoar essas pessoas e você está a abençoá-los. And let me tell you, may God turn every curse into blessing in Jesus' name. Deixa eu te dizer uma coisa, que o Senhor torne toda a maldição na sua vida em bênção, em nome de Jesus Cristo. May God turn every curse or the evil words that's spoken against you, God will turn into blessing in Jesus' name. Que o Senhor leva toda maldição, toda obra de injustiça, toda coisa mal que falaram sobre ti, que Deus muda essa situação em nome de Jesus Cristo. And even that prophet gave a prophecy about
Jesus Christ, that a star will appear. E mesmo aquele profeta desistiu da profecia de Jesus Cristo que a estrela podia aparecer. And that's what we find in Numbers chapter 24. É isso que nós encontramos no livro de Números, capítulo 24. Amazing. So then we come to the book of Deuteronomy. Depois vamos para o livro de Deuteronômio. Deuteronomy, Deu mean two, Deuteronomy mean the second law. O Deuteronômio significa a segunda lei. It also means reminder of the law. Também significa lembrete da lei. Here people, God was reminding them that, look what I have done for you. You must stay faithful. Aqui Deus estava a recordar a eles, a dizer, olha o que eu fiz para você, você tem que permanecer fiel. You know, there is a God who loves us in spite of our failures. Vocês sabem que tem Deus que gosta de nós e luta pelos nossos fracassos. Now, here we see that we must be obedient to God. Portanto, aqui nós vimos que temos que ser obedientes para o Senhor. Deuteronomy is the only book Jesus used in dealing with the devil. O livro de Deuteronômio é o único livro que Jesus usou para falar com o diabo, Satanás. Here we see also the Shema, Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Portanto, vimos no livro de 6, capítulo 4, que diz que o povo de Israel aqui é somente um Deus. Then we come to the end of the book, and chapter 28 talks about the curses and the blessing. Portanto, no fim do livro, capítulo 28, fala acerca da maldição e da bênção. And God said, if you do this, I'm going to bless you. E Deus disse, se vocês fizerem isso, eu vou vos abençoar. And then God said, if you don't do that, this will happen to you. E se isso não acontecer, e se você não fizer isso, isso irá acontecer contigo. For example, God said, if you keep my commandment, you will be blessed when you go out. You will be blessed when you come in. Por exemplo, Deus disse, se guardarem meu comando, serão abençoados quando entrar e ao sair. And you know, obedience brings blessing. E sabem que a obediência traz bênção. When we sin against God, we suffer. Quando pecamos contra Deus, nós sofremos. And may God help us to be obedient to Him. And whenever we sin against Him, we realize we have done something wrong. We turn around and say, I'm sorry, Lord. I ask forgiveness. E que o Senhor nos ajude por pecar contra Ele. E se alguma coisa nos acontecer, temos que aprender a dizer, perdoa-nos, Senhor, peço perdão. So this is the summary of the first 5 books of the Bible. Portanto, esse é o sumário dos primeiros 5 livros da Bíblia. And now we are going to stop here, and I'm going to show you a video about the next, 12 books of history books, starting from Joshua to Esther. Portanto, vou vos mostrar os próximos livros, 12 livros, começando de Josué para o Esther. And our teacher is Keith Kelly. Sometime there is a connection problem, but don't worry, we will do our best. In the video, there is some connection problem. Então, vou partilhar o vídeo. Nosso professor é Keith Kelly. Às vezes tem um problema de conexão, mas não se preocupa.
Vou fazer o melhor para essa conexão, para não termos esse problema de conexão. So please write the summary of these 5 books. Portanto, escreva o sumário de 5 livros. God bless you. Deus abençoe.